Eu não tinha ligado. O vídeo? Tranquilo. Uma das melhores aulas. Pois é, né? Mas tudo bem, vamos lá. Curso vai voltar, curso por telefonema. Botar o áudio lá. Mas tranquilo. F pode ser continuado analiticamente ao longo de gama se para cada T em 0,1 existir uma série de potências. Quer dizer, a formulação por meio de série de potências da continuação analítica sobre átomos, né? Então existe uma coisa do tipo Ft de Z, né? É uma somatória do zero a infinito de um AN de T, Z menos gama de T elevado a N. Isso aqui tem um raio de convergência, né? Vou colocar Z menos gama T menor do que R de T. Tá? Isso aqui eu quero dizer o seguinte, né? Para cada ponto da curva, cada gama de T aqui, eu tenho uma série de potências, né? Desenvolvida no disco de centro gama de T, e o raio também é função de T. Tá? Isso aqui, essa série de potências é tal que F0 é a série que representa F, né? Vou colocar assim, F0 é a série que representa F, em Z0, né? Centro Z0. E quando T e T' estiverem próximos, né, suficientemente próximos, as séries coincidem nas interseções dos discos de convergência. Né? Então, eu tenho um gama T' aqui. Se eles estiverem próximos, então na interseção eles coincidem. Né? Se estiverem próximos, as séries Ft e Ft' coincidem em ômega T, interseção T'. Na interseção dos vou colocar assim, né? Na realidade, na interseção dos discos de convergência, né? Só para não confundir aqui, vou colocar assim, na interseção dos discos de convergência, dos discos de convergência. E aí, bom, essa função aqui, R de T, né? O T está em 0,1, mas a ideia aqui, né, essencialmente, é que esse R de T é uma função contínua com relação ao parâmetro T, né? Quer dizer, o raio aqui, ele vai variando, né, continuamente com relação ao parâmetro T, né? Então, conforme eu vou me deslocando aqui, o tamanho de cada um dos discos de convergência vai se modificando, mas continuamente. Né? Então, R de T contínua, definida no 0,1. Então, dizer então que existe um delta positivo, tal que o R de T é maior ou igual que delta para todo T, né? Quer dizer, tem um min, né? Essencialmente é isso. Peraí, você vai
supor que R é contínua para tirar isso, ou você vai supor isso só? Não, supondo que essa R de T aqui é contínua, então isso aqui é verdade. Aham. Função contínua no intervalo fechado ou limitado me garante que existe esse delta daqui, né? Ah, sim. Ah, só porque eu pensei que você podia não supor que era contínua. Ah, tá, entendi. Supor Não. a existência desse delta. Na realidade, o ponto é o seguinte, eu consigo demonstrar que essa R aqui é contínua. Tá? Da outra definição. Mas eu não. É isso. Mas vamos colocar assim, se eu entendo, né, a ideia básica, né, que se essa R de T aqui for contínua, né, então esse raio aqui vai mudando de tamanho continuamente com o tempo, então existe esse cara. Uhum. Eu estou dizendo isso só porque é o seguinte, o que eu quero fazer agora, antes de ir para o teorema de monodromia, é basicamente o seguinte, eu tenho dois arcos aqui, ligando Z0 a Z1, se eu pego, esse aqui é gama, esse aqui é, sei lá, sigma, vou chamar de gama 0 e gama 1. Então esse delta, ficou horrível aqui, são discos centrados nesse ponto daqui, né? E raio delta, digamos. Uhum. Então o que eu quero dizer é o seguinte, se eu tenho um outro arco, gama 1 aqui, que passa por esse disco aqui, então as continuações analíticas passam pelo mesmo, vão dar mesmos resultados aqui na ponta, né? É como se fosse uma versão localzinha, né? Quer dizer, se essas duas curvas aqui estão próximas, num certo sentido, então as continuações analíticas ao longo de gama 0 e de gama 1 vão dar o mesmo resultado em Z1. E aí você vai varia continuamente. Isso. Cada pertinho está igual. Exatamente. E aí o que eu vou fazer é repetir esse argumento para cada uma das curvas homotópicas entre si, e aí o teorema de monodromia sai, né? Porque se eu consigo um delta, e aí o meu esforço vai ser esse, né? Conseguir um delta que vale, digamos assim, para toda a família de curvas, né? Então o que eu vou conseguir é fazer assim, né? Z0 aqui, Z1 aqui, e eu tenho uma outra curva aqui, e aí eu tenho as curvas intermediárias aqui, né? Eu posso fixar, digamos assim, parâmetros S0, menor que S1, menor que Sn igual a 1, e aí eu aplico esse raciocínio aqui, repetidamente para cada uma dessas curvas. E aí a conclusão que eu chego é que gama 0 e gama 1 chegam ao mesmo valor em Z1. Essa é a ideia, essa é a ideia da demonstração do teorema de monodromia. É isso que eu vou fazer. Não precisa de nada história. Quando eu olhei, não precisa de nada daquela abstração toda. Cara, isso aqui eu estou fazendo bem diferente do Alphus. O Alphus, ele formula o teorema de monodromia em função das funções analíticas globais, né? E aí o que ele diz é que se eu consigo continuar um ramo inicial da família ao longo de todos esses arcos aqui, né? E se o gama 0 e o gama 1 forem homotópicos, então o ramo terminal vai dar o mesmo resultado. Essencialmente é outra formulação do mesmo raciocínio, né? Eu me contento com essa ideia daqui. Me contento com ela. Para mim é mais do que suficiente, né? O Alphus, ele é bem abstrato. Eu tentei ser eu estou tentando ser o mais concreto possível, né? Mas isso aqui está diferente do que está feito no Alphus. Isso aqui, cara, maluquice. Eu achei isso, tem um caderninho que eu achei lá em casa, do curso que meu pai fez com aquele professor que eu falei que ele odiava. Eu achei lá, cara, maneiro, cara. Eu vi isso e
montei a palestra com base naquilo. No caderno do cara, caderno carcomido, 78, tá todo manchado já. Mas maneiro, né? O caderno do cara ajudou. Maneiro. Quem era? Era o Sorage. Sorage é amigo, mora lá em Santa Teresa. Ah, é? Contou outra história que foi o seguinte, que o meu pai ele fez o curso de análise complexa do mestrado antes de fazer o da graduação. Ele fez o do Sorage antes. E aí ele foi fazer o da graduação depois. E aí a professora que deu da graduação foi aluna do Sorage. E aí meu pai estava fazendo o curso e ele usava alguns resultados, com esse teorema de identidade aqui, ele usava para fazer alguns resultados da prova e a professora não deixou. E queria reprovar ele. Aí ele teve que pedir ajuda para o Sorage para conseguir ser aprovado. E o Sorage, se bobear, será capaz de você não ter que reprovar. Bem estilo. Apaguei o desenho, vou fazer de novo. Vai, que é delta, essa curva aqui eu vou chamar de sigma. Vou chamar de sigma mesmo. Então a ideia é a seguinte, né? Se sigma é outro caminho ligando Z0 a Z1, Z0 a Z1, tal que a gama e a sigma estão próximas, né? Então vou colocar assim, gama de T menos sigma de T menor que delta. Então existe uma continuação analítica GT de Z, continuação de FT, então uma continuação da continuação, né? Agora eu estou continuando com relação a esse arco aqui de baixo, eu acho, né? Ao longo do sigma aqui, né? Ao longo de sigma, e a série terminal, a série terminal seria, digamos, o G1 de Z, né? Isso aqui coincide em Z1, coincide em Z1, ou melhor, vou colocar assim, melhor do que isso, né? Porque ela não coincide só no ponto, né? Coincide numa vizinhançazinha, né? Então, vou colocar assim, e a série terminal, G1 de Z, série G1 aqui está centrada em Z1, né? Então, centrada em Z1, coincide com F1Z. Essa continuação de elite, do jeito que você está falando, é de F. Né? Isso, de F. Você botou de FT. Então, calma aí, deixa eu agora pensar uma coisa. Em Z0 elas são o mesmo. Né? Uhum. Em Z0 são o mesmo. Uhum. O que eu quero é uma continuação analítica de F mesmo.
de F. De F. Porque agora o que eu vou fazer é o seguinte, né? De fato, esse existe aqui, né? Esse GT que eu estou falando, né? Na realidade ele é a expansão em série da FT, só que centrada nos pontos da sigma. É isso, né? Então, é isso, né? Esse existe aqui, de fato, GT igual expansão em série deixa eu ver assim, né? De F centrada nos pontos sigma, né? Os pontos sigma de T. Isso é possível porque o sigma aqui, né? Como está dentro do delta, então o sigma está dentro dos discos de Aí convergência. seria de FT mesmo. Aqui é de FT. Exatamente, porque eu estou pegando para cada um dos elementinhos aqui, né? O delta é o menor deles, então exato, é para FT aqui. E aí a expansão em série centrada não ao redor dos pontos da gama, mas centrada ao redor dos pontos de sigma. Tá? Então coisas assim aqui. Isso é possível. Pois sigma T está no disco de convergência de FT, né? Está no disco de convergência de FT. Além disso, né, se eu pego dois pontos T e T' que estão próximos, né, então o sigma de T' vai estar no disco de convergência da FT. Né? Então, se T e T' estiverem próximos, então sigma de T' está no disco de convergência de FT. De FT. Como FT'Z é igual a FTZ, né? Nesse disco, né? Então GT' de Z é igual a GTZ, né? Então isso aqui é realmente uma continuação analítica e por construção, né, dela, ela coincide com F1 de Z em Z1. Construção, né? Quer dizer, sigma termina em Z1 também, né? Beleza. Então, agora chegou a hora, né? Vou enunciar o teorema de monotonia direito. Isso aqui que eu fiz é um lema, né? Mas basicamente é isso, né? Uma versão local do teorema, né? Então fazer assim, teorema vou colocar monodromia. Como no alfa está diferente, eu vou chamar isso aqui de versão homotópica. Tem uma versão que eu vi que também não está no alfa, mas é uma versão, digamos, a formulação disso aqui para domínios simplesmente conexos. Tá? Não muda muita coisa, só realmente mudar a linguagem. Mas, vou colocar assim, sejam ômega igual a B
Z0, disco aberto, né, centrado em Z0 e raio R, F de ômega em C, analítica, e Z1 em C. Seja o gama 0, gama 1, de 0 a 1. Vou colocar em ômega logo, curvas. Em ômega não, né? Em ômega não. Tem que ser em C. Dessa vez tem que ser em C. Então, curvas retificáveis. Homotópicas. Homotópicas em C. Com gama 0 de 0 igual a gama 1 de 0 igual a Z0, gama 0 de 1 igual a gama 1 de 1 igual a Z1. Beleza. Então, se for possível, continuar F analiticamente ao longo de cada arco, cada curva, né? Assim, cada curva intermediária, ou seja, cada uma das gama S, né? Então, as continuações analíticas de F ao longo dos arcos, de novo, de curvas, das curvas gama 0 e gama 1, darão os mesmos resultados em Z1. Os mesmos resultados em Z1. Esse é o teorema básico. Só antes de demonstrar, deixa eu só dar uma noção aqui, porque eu disse que na superfície de Riemann tem uma noção de vizinhança, né? Então, deixa eu pensar de novo aqui na superfície de Riemann do log, uma coisa assim. Então, se eu penso nesse conceito de continuação analítica sobre curva na superfície de Riemann, no caso, a superfície de Riemann eu identifico ela com todos os ramos, né? Todos aqueles pares FZ. Né? Então, essencialmente, uma continuação analítica sobre curvas é uma curva na superfície. É isso. É uma gama que está aqui. É uma gama barra de T, que é uma F, gama de T, vou botar assim, né? De forma que a projeção dela no plano seja a própria gama, né? E aí, essa curva daqui, o que faz, o que me permite definir então o conceito de continuação analítica sobre curva na superfície, é justamente esse conceito de vizinhança na superfície, né? Porque aí, o que é a vizinhança, né? O que é a vizinhança de um ramo, né? São outros ramos que estão próximos desse aqui, em algum sentido. E esse sentido é o sentido da continuação analítica sobre as curvas. Eu já falei que eu não vou entrar nessa parte abstrata, porque isso tira a clareza um pouco do argumento aqui na central. Então, sim. Então, vou demonstrar
abstração. Então eu vou pensar de novo na figura, né? Então eu tenho aqui o Z0, o Z1, tenho cada um desses arquinhos aqui, gama 0, gama 1, eu tenho aqui o gama S, T, que é o φ ST. Então, vou fazer o seguinte, se é possível eu continuar analiticamente a F ao longo de cada uma dessas gama S aqui, né? Então eu vou colocar assim, né? Seja, eu vou chamar de F ST, isso aqui é de n igual a 0 a infinito, né? Da AN. Cada um dos termos aqui agora a questão é o seguinte, tanto o termo geral da série, quanto o raio de convergência, quanto o centro, dependem de S de T. Tá? Então, ST, Z menos gama S de T elevado a N, isso daqui para Z menos gama ST, menor do que RS de T. Tá? Então, primeira coisa, afirmo, né? Afirmo. RST. Isso aqui agora, por mais que eu esteja escrevendo assim, eu quero entender isso como uma função de duas variáveis. Tá? O S não está fixo, não. Tá? Eu quero entender isso como uma função de S de T. Então, eu afirmo que isso aqui é uma função contínua. Em 0,1 vezes 0,1. Para isso, né, é suficiente eu pensar, né, digamos, no quadrado aqui, né? Então eu pego um ponto aqui, esse aqui é o eixo dos S, esse aqui é o eixo dos T's. Eu penso aqui no S0, T0, é suficiente mostrar que a função é contínua numa vizinhança aqui do S0, T0. Né? Então, para fazer isso, a gente pode fazer assim, né? Se eu tenho o S0 fixo, tá? Eu vou ter o delta correspondente a ele, né? Aquele delta que é o raio mínimo. Né? Então, vou colocar assim, fixemos S0, T0 em 0,1, 0,1. Então, existe delta de S0 maior que 0 tal que para todo S com gama S de T menos gama S0 de T menor que delta de S0, a continuação analítica FST vai ser a mesma de FS0T, né? De F S0T, por causa do resultado que eu tinha feito antes. Então, dizer assim, né? Mas se eu pego um T' próximo de T, né? Mais se T' e T forem próximos, temos F de ST' igual a F de ST, né? ST e F de S0T' igual a F S0T.
Em outras palavras, existe uma vizinhança, né? Logo existe vizinhança de S0T0, né? Onde todas as f de ST nessa vizinhança representam a mesma função, né? São a série de potência da mesma função. Logo existe vizinhança de ST, sempre falo que todas as f de ST representam a mesma função. Então, eu tenho uma vizinhança na qual elas representam a mesma função, então a RS de T é uma função contínua, né? Logo, RST é contínua. Vezes 0,1. Então, bora. De novo, essa é contínua, então pega um delta maior que 0, tal que RS de T assim, maior ou igual que delta, né? 0,1 vezes 0,1. Então a gente pode escolher e aí vai aquela família de S, né? S0 é 0, menor que S1, menor que Sn é 1, tais que gama de SJ de T menos gama de SJ menos 1 de T, isso aqui é menor que delta para todo T. E aí, pela observação que eu tinha feito antes, a continuação ao longo da gama SJ menos 1 vai dar a mesma série de potências, né, em Z1, centrada em Z1, do que a continuação feita em gama SJ. Então, pela observação feita antes, a continuação de F ao longo de gama SJ menos 1, gama SJ, darão a mesma série de potências em Z1, centrado em Z1. Agora o que eu posso fazer é aplicar esse resultado, né? Agora aplique esse resultado para gama 0. Então agora eu vou mudando, né? Eu vou fazendo gama 0, então posso fazer gama S0, gama S1, etc, né? Depois de N vezes que eu tiver feito isso,
Então, após n vezes, o que a gente vai ver, né, é que a série de potências ou melhor, né, a continuação ao longo de gama 0 e de gama 1 vão dar a mesma série de potências em Z1. É isso. Veremos que a continuação ao longo de gama 0, vou colocar assim, gama 0, dará a mesma série de potências em Z1 do que a continuação ao longo de gama 1. Portanto, elas coincidem em Z1. Né? Então, é isso aqui, né? Mas a ideia básica, né, é aquilo, né? Se eu consigo uma família, né? Cada uma dessas aqui, uma gama SJ, né? E cada uma delas vai dar em Z1, né? Quando eu continuo analiticamente, vai dar a mesma série de potências, né? Centrada em Z1. Então eu aplico esse resultado, mudando o gama 0, né? Então agora o gama 0 vira o gama S0, gama S1, S2, etc. Eu vou fazendo isso, eu chego em gama 1 e acabou. Tá? É essa a ideia, né? Mais ou menos, né? Pode pensar em termos de série de potências. Então, é isso. Temos então o teorema de monodromia aí. Só uma observação. Eu acho esse argumento da continuidade do R, eu achei meio. A minha impressão é assim, que se você supuser a existência de um R positivo, é um argumento de compacidade, vai mostrar que você só precisa que tenha o delta. Então, supor a continuidade da R é um pouco. Minha impressão é assim, se você supuser que existe o R para cada um, porque, vamos dizer, quando uma bolinha está dentro da outra, ela não pode ficar pequena demais, porque pelo teorema de Cauchy, a série de centro ali vai ter que convergir até o maior raio contido na outra, entendeu? Então você não vai poder. Entendeu? Você tem bolinhas. Mas tudo bem, você pode dar o R, R's muito pequenininhos, mas, na verdade, quando você vai ter uma cobertura aberta do arco, você vai ter uma subcobertura finita. E ali, se você pegar um pontinho dentro de uma bolota aqui, você não vai poder dizer que o R dele é menor. Vamos dizer, moralmente você pode dizer que o R dele pode pelo menos o raio do maior disco que está contido na bolota maior, entendeu? Então eu acho que dá como um argumento de capacidade para você provar a existência desse delta sem esse negócio, essa continuidade. Fica meio. Dá uma olhada depois, né? Escrever direito. Entendi, tá. Beleza, você quer dizer que, tipo... Lá desde o começo, porque aqui você já está a continuidade em T, você já está estendendo para S. Para S. Mas acho que desde o começo você não precisa supor a continuidade em T. Minha impressão, assim. Mas é porque é o seguinte,
quando eu defino a continuação analítica sobre arco daquele jeito com série de potência, já está garantido que o raio é contínuo. Não, eu sei, mas assim, Enquanto função de T, eu digo. sim, mas é uma coisa que ou você bota na hipótese, você tem que provar, que é meio chato. Uhum. E na verdade, você só vai usar isso para provar a existência desse Desse delta. delta. Então, na verdade, você pode provar diretamente a existência do delta. Com esse argumento de compacidade. Entendi. Beleza. Não, eu vou tentar então olhar isso. Quer dizer, né, você pode cobrir esses arcos aqui, aí eu tiro uma subfinita, Pois é, e aí deve dar. e aí dá o delta. Faz sentido. Vai ter que ter um menor, né? Uhum. Eu acho que vamos dizer, embora você esteja arbitrariamente dizendo que cada um tem um R, esse R pode ser aumentado desde que ele não infrinja a coincidência lá do negócio. Entendi. Faz sentido. Vou tentar olhar isso então. Esse argumento do raio ser contínuo dá pra fazer sem, então. Me parece fugir um pouco ao espírito da coisa. Tá bom, realmente faz sentido. Eu vou tentar olhar então, vou tentar fazer sem essa hipótese de continuidade. Porque realmente, né, se eu consigo cobrir por um número finito de bolas aqui, né, então, pego o menor, acabou.